Hoje nós teremos, como atividade do programa de pós-graduação em História, a palestra do professor Ricardo Maranhão, sob o título Privatização e Racionamento da Energia Elétrica, uma perspectiva histórica. Eu, antes de mais nada, quero, em nome do programa de pós-graduação, agradecer a presença do professor Ricardo, que gentilmente, além de ter vindo participar de uma banca de exame de qualificação, concordou em tratar desse assunto, do qual ele é especialista. Ele estuda há muito tempo a questão da energia elétrica no Brasil. Então, ele concordou em falar sobre esse tema, que é um tema de enorme atualidade. E, rapidamente, então, eu gostaria de dar algumas informações sobre o currículo do professor Ricardo. Ele é doutor pela Universidade de São Paulo, em História, e atualmente continua historiador, né, e lecionando no Departamento de Ciência Política da Unicamp. Tem vários trabalhos publicados e bastante conhecidos também. Eu acho que todos já devem ter lido, muita gente já deve ter tido contato com o livro O Governo Juscelino Kubitschek, que foi publicado pela editora Brasiliense, na coleção Primeiros Passos. Também é autor da coleção Brasil História, uma coleção que teve bastante sucesso. E, atualmente, ele tem no prelo o livro Luz e Poder, que é exatamente a versão reformulada da sua tese de doutoramento na USP. Além disso, o professor Ricardo Maranhão organizou o arquivo da Eletropaulo, que é uma instituição que tem uma importância bastante grande na pesquisa sobre energia elétrica no Brasil. Vários pesquisadores têm passado por lá e consultado aquela documentação que ali foi reunida e organizada sob sua coordenação. Então, eu já de antemão agradeço a presença do professor aqui. Tenho certeza de que essa palestra vai ser bastante interessante para nós todos. E passo a palavra inicialmente à professora Tânia De Luca, que vai coordenar os trabalhos. Obrigado. Olha, eu acho que o Celso falou fundamental e todo mundo está aqui para ouvir o Ricardo. Então, você fala, Ricardo. Tá certo. Obrigado, Tânia. Agradeço muito a você, agradeço muito ao professor Antônio Celso e aqui, particularmente, ao campus aqui da Unesp, por esse convite que me deixou muito honrado, muito lisonjeado e, principalmente, me deixou muito feliz por poder tentar falar para mais gente, para o maior número de pessoas possível, de um assunto extremamente dramático que estamos vivendo e que, lamentavelmente, vivemos num país onde a superfície das coisas é o tema da mídia, né? Onde conseguimos ficar esses últimos 3 semanas, né, em torno de uma mesquinharia nauseabunda de corrupção no Senado, um jogo sem saída, um jogo meio sórdido e sem saída, de chantagens políticas e pequenas acusações que visam apenas a tentar jogar uma cortina de fumaça nos olhos da opinião pública, que depois tendem a redundar em ausência de punições, e todo mundo fica discutindo esse assunto, né? Toda a opinião pública, a mídia, televisão, jornal, rádio, fica envolvido com essa fumaça da sacanagem de políticos brasileiros, e ninguém fala da grande, né, da grande sacanagem mesmo, para usar o termo preciso, que é o que se fez nos últimos anos com o parque energético brasileiro. Esse é que é o grande problema. Quer dizer, nós estamos fica todo mundo, toda a mídia discutindo a superfície das coisas, quer dizer, e quando, na verdade, o que há de corrupção, o que há de roubo do patrimônio nacional, no processo mediante o qual se abandonou o setor elétrico, a total falta de planejamento, e se abandonou, portanto, o país a uma situação dramática, miserável,
terrível que podemos chegar a viver, se todas as coisas que estamos prevendo ficarem como estão. Quer dizer, essa coisa é muito grave. Quer dizer, na verdade, nós temos aí um retrato de todo um processo histórico do desenvolvimento capitalista brasileiro e, ao mesmo tempo, uma expressão mais forte do que o desenvolvimento histórico poderia produzir, né? Uma expressão descarada, né? Uma expressão muito mais descarada de ausência de responsabilidade governamental, porque parece até que nós, como pioneiros que somos de algumas coisas das quais não usufruímos, por exemplo, pioneiros da aviação, pioneiros da aviação e não temos uma poderosa aviação, pioneiros da fotografia e nunca tivemos uma empresa produtora de máquinas fotográficas, pioneiros de coisas que não usufruímos, parece até que nós queremos ser pioneiros também nisso que é um dos grandes riscos do processo de globalização que está trazendo em quase todos os países, principalmente dos países não desenvolvidos, que é a irresponsabilidade dos governos. Um dos grandes problemas, que nós voltaremos a falar aqui, a irresponsabilidade dos governos que a globalização está trazendo na medida em que quebra de tal maneira a soberania, porque torna a democracia uma falácia, um mito, e a responsabilidade governamental um fantasma. E então parece que nós estamos na frente, nós queremos ser mais rápidos em matéria de produzir a irresponsabilidade governamental, né? A ponto de virmos essa cena ridícula, né? O presidente da República vinha a público dizer que vai fazer apagão, né? Em vez de apontar uma solução de emergência, disse, não, vão apagar a luz, vocês se danem. Vocês que ficam com 856 mil postos de trabalho a menos, vocês é que fiquem com hospitais sem funcionar. Quer dizer, isso é uma coisa inacreditável. E tudo isso, na verdade, vem coroar de maneira dramática um processo histórico que, vou tentar rapidamente recuperar aqui, e que não é de todo explicativo completamente do que estamos vivendo hoje, porque hoje, insisto, nós estamos vivendo algo muito mais grave do que o que poderia ser esperado pelo processo histórico anterior. Muito bem. Mas, de qualquer forma, nós temos que começar essa história com um racionamento, claro. Vamos começar com um apagão, né? Nada como começar a história de apagão com um apagão. Só que é interessante, né, porque se já tivemos apagões, antes ainda havia espaço para que a coisa não fosse considerada tão grave assim. Tinha até podia ser descrita de maneira até poética, né, de uma maneira até poética, dramática, né, como fez justamente o Afonso Schmidt, o nosso poeta paulista, né, da primeira metade do século, que, quando viu o racionamento de 1925, na verdade, tão poucas coisas ainda dependiam da energia elétrica que podia, praticamente só a luz mesmo, que era o mais importante, né? A própria indústria ainda não só ainda incipiente, como não era eletrificada, era muito mais a vapor, né? Então ele pôde se dar ao luxo de fazer uma colocação quase poética, mas assustadora, sobre como é que ele via o apagão, né? O apagão racionado, planejado da Light na cidade de São Paulo em 1925. Diz ele assim, um trechinho, né? Quer dizer, o transeunte olhava as praças, as avenidas, as ruas estreitas e sentia que faltava alguma coisa. Os prédios ainda estavam iluminados, mas tinham mais janelas que de costume. Homens e mulheres se acotovelavam nos pontos de bondes e ônibus. Mostravam pressa de regressar. A escuridão vinha vindo, e ninguém queria ser alcançado por suas mãos de sombra. Um moço de boné, na usina de Parnaíba, puxou uma alavanca de ferro, com um pega-mão de borracha, e metade das lâmpadas elétricas da cidade se apagou, ficando como taças foscas esvaziadas de luz. E a escuridão começou a devorar a capital. Engoliu o Martinelli, o Matarazzo, o Saldanha Mario, todas as pontas de São Paulo que entram pelo céu. Mastigou as praças e ruas. A gente começou a ver uma janela aqui, outra não se sabe onde. Um homem correndo pelo viaduto, outro encostado no portal de um banco. Essa visão, na verdade, né, quer dizer, essa coisa, como que um poeta vê, né, a luz se apagando e sem nenhuma esperança de clarear, na verdade, é claro, já é bem, porque justamente sendo Afonso Schmidt um homem moderno, ele está sentindo falta das coisas, né? Quer dizer, agora, é evidente, né, que a maneira como isso acontecia